Olá, eu sou a pastora Nina, da Paróquia Evangélica Luterana da Paz, em Cerro Grande do Sul, e gostaria de compartilhar com você uma mensagem para a Páscoa, com o tema Páscoa Judaica e Páscoa Cristã, diferenças e relação. Eu te pergunto, você sabe qual a diferença entre a Páscoa Judaica e a Páscoa Cristã? E qual a relação entre elas? Bem, a Páscoa judaica tem sua origem na libertação dos israelitas do Egito. Eles foram escravizados e oprimidos pelo faraó, o rei do Egito, que, com medo dos israelitas se tornarem mais numerosos que eles, os explorou com trabalhos abusivos, com o intuito de controlar seu crescimento. Em meio à opressão, os israelitas clamaram a Deus, e Deus chamou Moisés para conduzir a libertação do povo. Com toda a resistência de Faraó, que não queria deixar o povo ir, pragas foram enviadas uma após outra, no intuito de fazer Faraó ceder. Hoje, os governos aplicam sanções, não é mesmo? Com as pragas, Faraó começou a demonstrar um certo cansaço. Dizia que deixaria o povo ir, mas assim que Deus retirava a praga, Faraó voltava atrás. Até que se deu a 10ª e a última praga, a morte dos primogênitos. Deus ordenou que as famílias israelitas matassem um cordeiro, o qual deveria ser comido na ceia daquela noite, a fim de comemorarem a sua Páscoa, isto é, a sua libertação, e que o sangue do cordeiro fosse aspergido no entorno das portas de suas casas, pois à meia-noite o Senhor iria passar. E onde houvesse o sangue aspergido, não ocorreria a morte do filho mais velho. E assim se deu. À meia-noite, todos os filhos mais velhos de todas as casas dos israelitas foram salvos pelo sangue do cordeiro, enquanto que em todas as casas dos egípcios, inclusive no palácio de Faraó, houve grande tristeza e lamento. Assim, Faraó não só permitiu, mas ordenou a saída dos israelitas do seu território. Todo o povo foi salvo com mão poderosa da escravidão política e social em que vivia. Algo bem interessante na Bíblia é que tudo o que acontece no Antigo Testamento tem seu significado vívido no Novo Testamento, em Jesus. O Antigo Testamento é repleto de anunciações e serviu como preparo para aquilo que Deus estava por fazer no Novo, com poder e glória muito maior. A maior necessidade de libertação que todo ser humano possui é espiritual. O povo de Israel foi a prova de que nenhuma libertação política ou social pode levar à libertação da alma. Era necessário que um cordeiro sem defeito, como diz a Bíblia, desse a sua vida e derramasse o seu sangue pela humanidade inteira, de forma perfeita e duradoura. Quando Jesus estava para assumir o seu ministério, João Batista, que veio para preparar o seu caminho, ao vê-lo, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Todos nós reconhecemos que as pessoas que cometem crimes devem receber a devida punição. Esperamos por isso e ficamos até indignados com aqueles casos em que não há penalidade. Mas o que normalmente não nos damos conta é que os nossos pecados diante de Deus são exatamente assim. Sim, pecados são crimes diante de Deus, cujo transgressor
merece a punição. E esta já foi declarada logo no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, a saber, a morte. Assim como o sangue do Cordeiro, que no Egito salvou todos os filhos primogênitos de Israel, o sangue de Jesus derramado na cruz salva todos aqueles que creem em Jesus. Jesus nos liberta do nosso pecado e nos traz a libertação espiritual que tanto precisamos. Ele atua poderosamente naquele que, em arrependimento e fé, se achega a Ele, buscando a nova vida. Assim, Jesus pode nos dar vida nova, pois com Ele deixamos de ser escravos de tudo que nos afasta de Deus e não mais estamos sujeitos à morte eterna, bem como a sua palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Portanto, Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa judaica foi a comemoração da saída da escravidão do Egito. A Páscoa cristã é a vitória de Jesus sobre a morte por meio da sua ressurreição e, através dela, a conquista da nossa salvação. Todo o mal foi castigado. Jesus venceu a morte para poder nos dar a liberdade eterna. Para isso, nós precisamos reconhecer nossos pecados e crer inteiramente em Jesus. Você tem feito isso? Gostaria de te desejar uma feliz Páscoa. Lembre-se, Páscoa é libertação. Que a sua alma se alegre e comemore com festa a liberdade encontrada em Jesus. Que Deus assim te abençoe. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador.
Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz.